Eu não sei vocês, mas um dos vídeos que eu tô viciado aqui no YouTube são comparações de universos fictícios, principalmente aqueles que um personagem vai escalando no verso de outro. E já que vocês me pedem com frequência vídeos de Invencível, por que não trazer a minha versão sobre até onde ele conseguiria ir contra os seres da DC? Para isso, eu dividi em 3 categorias, cada uma bem fácil de entender, e vamos juntos ver até onde um Viltrumita conseguiria chegar no universo da DC Comics. E apesar do personagem ser bem conhecido hoje em dia, acho que vale a pena fazer um breve resumo da sua história e também dos seus poderes. Ele é filho de um dos poucos Viltrumitas restantes do universo. Aqui ele ficou conhecido como Omni-Man para os terráqueos. Omni-Man, por sua vez, se apaixonou e teve o Mark, secretamente esperando ele despertar poderes para repassar a informação aos seus líderes. Isso ocorreu quando o Mark completou 18 anos de idade, desbloqueando as capacidades da sua raça, que incluem super força, super velocidade, fator de cura, super resistência e pode voar. Com o passar do tempo, seus poderes foram evoluindo cada vez mais, ao ponto que ele venceu os mais poderosos da sua raça. Com sua força, ele é capaz de, junto da Anissa, levantar um cruzeiro. Em uma versão mais fraca sua, ele já era capaz de treinar com 400 toneladas e cria crateras com facilidade durante as suas lutas. Ele pode voar por distâncias interestelares e sua resistência é grande o bastante para ignorar os golpes dos seres mais fortes da Terra. E à medida que eu for avançando com o vídeo, eu vou falando mais das suas capacidades e limitações, mas acho que deu para dar um parecer geral de tudo o que ele pode fazer. E para começar, vamos falar da tier mais baixa de poder da DC, a low tier dos personagens que eu caracterizo como aqueles que atuam mais nas ruas, cobrindo no máximo a área de uma cidade. Personagens aqui podem ou não ter poderes, mas a grande maioria não possui, e aqui vamos citar a Bat-Família, Arqueiro Verde e os seus pupilos, Raio Negro e por aí vai. Aqui eu não vou considerar nenhum tipo de armadura ou apetrecho específico de nenhum dos personagens, tudo bem genérico mesmo, até porque o Batman conta com armaduras que superam o nível de poder aqui, como a Hellbat, a Justice Buster, a armadura com a caixa paterna e por aí vai. Claro que fazem parte do seu arsenal, mas só vou considerar o que ele utiliza no dia a dia, e até onde eu sei, ele não sai por aí toda noite com a Hellbat no bolso para o combate. Também não vou contar nada que eles não utilizem no universo tradicional, e já que eu tô falando do Batman, vou continuar utilizando ele como exemplo. No multiverso sombrio, ele tinha em seu cinto uma fórmula que o transformava em uma versão do Apocalipse que, em vez de ser o Superman que havia se tornado maligno, isso não só fez ele vencer o Superman, como também os super seres da sua realidade, o que incluía o Lobo, mostrando o nível de poder dessa transformação. Obviamente, isso seria mais que o suficiente para derrotar o Mark, mas não é algo que o Batman possui normalmente, e é uma medida extrema demais. Coisas como batarangues explosivos, cortinas de fumaça e outros apetrechos comuns seriam bem inúteis contra a resistência Viltrum. O mesmo vale para outros membros da Bat-Família e personagens sem poderes. Por mais que todos tenham uma força sobre-humana e habilidade de combate, eles não conseguiriam machucar o Mark. Até porque existem versões parodiadas desses tipos de personagens no universo de Invencível e se mostraram serem totalmente incapazes de fazer algo contra o Mark, então o que eu tô falando aqui não é infundado. Mas existem aqueles meta-humanos que têm poderes e podem fazer o Invencível suar um pouquinho antes de derrotá-los. Um deles é a Canário Negro, que com seus gritos sônicos pode quebrar carros com facilidade, destruir portas de aço e poderia machucar o Mark com seus poderes. Mas levando em consideração a velocidade do personagem, dificilmente ela conseguiria acertar mais de uma vez. E antes que alguém comente isso, Viltrumitas não tem fraqueza a todo tipo de som. O aparelho que Cecil colocou no Mark era para desestabilizar uma área próxima do seu ouvido para que ele não conseguisse usar os seus poderes direito. Mas a Canário Negro não seria tão eficaz, já que o aparelho no Mark estava literalmente na sua cabeça, e por isso foi tão complicado para ele lidar com isso. E outro que poderia dar um certo dano é o Raio Negro, e aqui também vale colocar o Super Choque. Eletricidade é um poder que pode afetar o Invencível, mas ele já mostrou ter um alto grau de resistência também, logo não seria grande coisa, nada além de um incômodo. Talvez as flechas nucleares do Arqueiro Verde possam machucar, mas só se o Mark permitisse que as flechas o acertem, afinal, ele é dezenas de vezes mais rápido que uma. Em compensação, o Capitão Frio seria um pequeno problema para o herói, já que com sua arma de gelo, a velocidade do Invencível seria anulada. Isso porque ele pode usar ela para criar um espaço ao seu redor onde tudo se move mais devagar por conta do frio, e é justamente por isso que os velocistas têm tanto trabalho com ele. Ainda não seria o suficiente para que o Mark perdesse, mas ainda seria bem irritante. E aqui eu vou deixar uma curiosidade, ele já teve uma arma melhorada para acessar a força de aceleração negativa, fazendo com que os seus disparos sejam na mesma velocidade que o Flash. Nessa ocasião, ele quase matou o velocista, e aí sim o Mark seria derrotado, mas não vou considerar justamente por não ser o seu equipamento padrão, foi apenas momentâneo. Mas um personagem bem provável que tem algo contra o Invencível é o Espantalho, isso graças ao seu gás do medo. Com ela, o Espantalho faz com que os seus inimigos vejam seus piores medos, mas ele não teria uma forma plausível para finalizá-lo. Porém,
Se o espantalho está aqui, o Coringa também tem que estar, já que ele conta com seu gás próprio, e esse sim pode fazer com que ele ganhe uma luta. O gás do riso pode matar aqueles que ele infecta, e claro que não existe nada que garanta que funcione na fisiologia viltrumita, mas se funciona em kryptonianos, por que não nele, né? Dessa forma, na low tier, o único que faria algo contra o Invencível, pelo menos que eu consiga pensar, é o Coringa, o mais improvável de todos. Já na mid tier, eu coloco aqueles personagens que têm um nível de destruição mais considerável, destruindo cidades inteiras com facilidade, ilhas e até mesmo países. Aqui o Invencível ainda seria mais forte do que a maioria, mas ainda teria alguns sufocos. Por exemplo, a Estelar, que não é uma personagem tão lembrada quando pensamos em poder bruto na DC, mas é uma das integrantes mais fortes dos Titãs. Ela conta com os mesmos poderes que o personagem, juntamente com a capacidade de lançar rajadas de energia de coloração verde dos olhos e das mãos. Ela é com certeza uma personagem que teria chances reais de vencê-lo, onde a diferença entre eles fisicamente é mínima. Outro que daria certo trabalho a ele seria o Cyborg, que em versões tradicionais é um mid-tier, um dos personagens mais poderosos, aliás. O personagem fisicamente já fez o Shazam sangrar, já derrubou o Lanterna Verde Hal Jordan e conta com diversos tipos de apetrecho em seu corpo mecânico. É mais um que dificilmente o Mark venceria, até porque o Cyborg conta com raios desintegradores que talvez não o matem, mas com certeza iriam machucar bastante. E como Viltrumitas não tem uma regeneração tão rápida quanto outras raças da ficção, cada dano conta quando falamos de uma luta. A cada final de batalha, principalmente as grandes batalhas, Mark ficava em coma por dias, e em alguns casos, semanas inteiras. Após a luta dele contra o Conquista, ele ficou tanto tempo desacordado pelos ferimentos que a sua barba e a do seu pai cresceram. E vale mencionar que, apesar de se curar de danos extremos, a regeneração Viltrumita não garante membros novos. O já mencionado Conquista perdeu seu braço século antes da história principal da série e precisou de um braço mecânico para substituir aquele que perdeu. Então, um olho perdido, uma perna ou um braço seriam grandes baixas para o Invencível, já que mesmo em tiers mais baixas, personagens da DC contam com super regeneração. Mas vamos ser justos também, né? Nem todos que se enquadram no meio termo de poder da DC teriam uma chance equilibrada contra o Viltrumita. Uma que não teria muitas chances é a Mulher Gavião. Ela não é nem de longe rápida como Mark, apesar de que fisicamente ela pode dar alguns sustos no personagem, mas com certeza não o finalizaria. Já outros não fariam nada mesmo atacando com todas as suas forças, como é o caso da personagem Fogo. Como o nome já indica, seus poderes são a geração e a manipulação do fogo, e ela não tem grandes feitos. O Mark, por sua vez, já lutou na parte mais externa do Sol e aguentou alguns bons momentos contra o Trag, no núcleo da estrela que rege o nosso sistema. Lutando contra o Doutor Sísmico e alguns outros vilões menores do seu universo, ele já demonstrou resistência à lava, então fogo por si só seria totalmente inútil contra ele. Personagens como Tornado Vermelho, Tubarão Rei, Crocodilo, a raça Quarteirão, por exemplo, não teriam a menor chance. E aqui eu preciso mencionar o Jay Garrick, que já houveram fases nos quadrinhos que ele era um meta-humano e não alguém ligado à força de aceleração. Nessas fases, o seu nível de velocidade caía muito e eu diria que o Mark poderia se equiparar a ele e poderia vencê-lo. Lembrando que o Invencível é rápido bastante para percorrer a Terra diversas vezes em instantes, pode viajar entre planetas e tinha que desacelerar para acompanhar um foguete. Então aqui é bem 8 ou 80, ou o Mark venceria com facilidade, ou ele passaria um sufoco danado. Personagens muito dependentes da tecnologia poderiam dar certo trabalho, mas manipuladores de elementos, lutadores corpo a corpo e aqueles que não têm super velocidade seriam varridos sem muito problemas. E da mesma forma que eu falei na low tier, aqui também teria um personagem que parece improvável, mas poderia sim vencê-lo, que é o Lex Luthor. Isso porque sua principal forma de combate é a sua armadura, projetada para lutar contra o Superman, mas daria conta do Invencível. E aqui eu tenho que fazer um adendo. Por que eu coloquei o Lex na mid tier e não coloquei o Batman, sendo que o Lex depende da sua armadura e o Batman tem diversas armaduras no seu arsenal? Muito simples, a armadura que o Lex utiliza em combate é seu armamento padrão, enquanto a armadura padrão do Batman é o traje que ele utiliza nas noites para percorrer por Gotham, e a armadura do Lex se enquadra nessa categoria. Então, apesar dele ser um personagem que está numa tier bem mais abaixo, a armadura fica aqui, e como ele utiliza ela o tempo todo, vou deixar na mid tier. Dito isso, com essa armadura, Lex tem atributos super-humanos, pode voar a partir de propulsores e escudos que aguentam os golpes do Superman, inclusive que cobrem a sua cabeça, para caso alguém tenha se perguntado por que ele não morre quando o Superman soca sua cara na armadura. Mas não é só isso, também possui a habilidade de telecinese, permitindo levantar objetos com raios visíveis e absorver energia cinética de ataques, devolvendo o ataque com 10 vezes mais força, e isso sim seria crucial na luta contra o Mark. Além disso, o traje é capaz de induzir hipnotismo e
criar ilusões tão poderosas que quase levaram o Superman à loucura. Isso, junto com algumas outras funcionalidades que não vêm muito ao caso, fariam com que o Lex vencesse o herói. Talvez aqui eu esteja forçando um pouquinho a barra. Bom, talvez, mas eu tenho que levar em consideração que é uma armadura projetada e que consegue superar o Superman em certos momentos. Claro que é um Superman se segurando, mas um Superman se segurando é muito mais do que qualquer Viltrumita, por isso eu tenho que deixar ela mais acima. E avançando, aqui são onde ficam os mais poderosos da DC, seres capazes de destruir continentes, planetas e que vão além disso. Com certeza o personagem que melhor personifica essa tier é o Superman, mas aqui eu incluiria a Mulher Maravilha, Donna Troy, Flash, Senhor Destino, Capitão Átomo, Monstro do Pântano e seres do mesmo calibre. Essa seria a tier mais alta da DC? Então, não, mas para o vídeo de hoje não tem por que escalonar o vídeo mais pra cima com seres que destroem galáxias ou universos. Então Darkseid, Anti-Monitor e personagens do mesmo patamar não vão entrar aqui no vídeo porque não tem necessidade. Vale citar logo de cara que o personagem não conseguiria passar de nenhum personagem da DC nessa tier de poder. São personagens que dão trabalho para a Liga da Justiça inteira, logo o Mark não teria chance alguma contra eles. E quanto a essa tier que eu estou falando nesse momento, a diferença de força, velocidade, regeneração e demais atributos dos pesos pesados da DC para os Viltrumitas é muito alta. Eu posso falar com certa tranquilidade que dificilmente Mark Grayson conseguiria vencer qualquer personagem que se enquadra por aqui. O maior feito do Mark, junto de outros dois Viltrumitas, foi ter atravessado e destruído o planeta natal Viltrum. Isso porque usaram de uma arma que atravessa qualquer coisa para desestabilizar o núcleo do planeta. Enquanto eles estavam a caminho dele, ainda disseram que caso o núcleo estabilizasse com eles dentro, os três estariam mortos. E esse feito não é absolutamente nada para os pesos pesados focados em força na DC. Um Superman enfraquecido quase tirou a lua de órbita com seus socos, já segurou o peso da Terra por dia sem a luz do Sol, já segurou uma Via Láctea miniaturizada e também um pequeno buraco negro. A Mulher Maravilha já foi capaz de vencer kryptonianos em diversas ocasiões, derrubou o Batman com poderes do Superman e já tirou o Caçador de Marte um buraco negro. O Caçador de Marte também já conseguiu arrastar o peso da Terra, já conteve Superman e por aí vai. E esses foram só 3 exemplos. Eu poderia ficar aqui o dia todo listando personagens mais fortes que o Mark: Lobo, Superboy, Poderosa, Ícone, Shazam, Adão Negro, Orion e por aí vai. Até mesmo personagens que são tratados como piada pelo público venceriam o Mark, não necessariamente só pela força, como é o caso do Aquaman. Atualmente o personagem consegue controlar a água e demais líquidos, como o sangue, então poderia dar uma de dobrador de sangue para atacar o Mark de dentro para fora. Outro é o Homem Borracha, que é tratado como piada dentro do seu núcleo de amigos da Liga da Justiça, mas ele é praticamente indestrutível, principalmente fisicamente, onde seu corpo absorve danos físicos. Caso ele consiga envolver todo o seu corpo ao redor do Mark ao ponto de deixá-lo completamente sem ar, eventualmente o Invencível morreria e seria uma vitória do Borracha. Uma vitória bem suja, mas ainda uma vitória. Claro, levaria bastante tempo para isso acontecer, afinal o Mark pode segurar a respiração por semanas, mas uma hora ou outra ele ficaria sem ar com certeza. E aqui eu confesso que eu fiquei na dúvida se eu colocaria o Borracha na mid tier ou na high tier. Porém, ele é um personagem que já foi evidenciado pela Liga da Justiça como um dos mais poderosos da Terra, então eu vou deixar ele por aqui mesmo. Sem contar que ele foi o único capaz de segurar o Fernos quando o Caçador de Marte perdeu o controle da sua personalidade. Logo, eu acho que sim, ele fica entre os mais poderosos da DC. E uma grande desvantagem do Invencível, bem como todos da sua raça, é a pouca variedade de poderes. Então personagens que vão além do combate corpo a corpo têm uma vantagem tenebrosa contra ele, e isso na DC é muito comum. Então manipuladores da realidade, manipuladores da matéria e feiticeiros podem vencê-lo facilmente. Então Zatanna, Etrigan, Capitão Átomo, todos os Lanternas Verdes, Monstro do Pântano, Major Força e personagens com poderes similares também dariam conta do recado. E nem a velocidade do Mark é o suficiente para conseguir bater de frente com os personagens daqui. O Invencível pode viajar distâncias planetárias em questão de horas e afirmou ser mais rápido que o pensamento, o que não é muito impressionante para os velocistas da DC. Mesmo se eu extrapolar um pouco e colocar ele como tendo a velocidade da luz, ainda não seria nem perto de ser o suficiente. E mesmo se eu chutar muito alto dizendo que ele tem pelo menos 3 vezes a velocidade da luz, por exemplo, ainda não seria o suficiente. Toda a família Flash daria conta do problema facilmente, e até mesmo os personagens que não são ligados à força de aceleração também. Os já mencionados Superman, Shazam, Mulher Maravilha e Adão Negro entram nessa categoria. Logo, Mark não teria a menor chance nessa categoria de poder. Talvez tenha um ou outro personagem que ele pode ter alguma chance, mas a grande maioria ele com certeza seria completamente humilhado. E claro, quando se trata das 3 categorias de poder,
poder, eu não consigo ficar listando todos os personagens da DC Comics que existem, então vocês podem pensar em um ou outro personagem de cada categoria que podem vencê-lo ou que podem ser facilmente derrotados, seja na categoria mais alta ou na mais baixa. Então aqui, eu tentei dar um panorama geral de todos os seres que o Invencível poderia lutar dentro da DC Comics, e eu acho que a minha lista ficou bem justa, com ele tendo vantagem na grande maioria das vezes, só perdendo para aqueles personagens que são verdadeiros deuses na Terra. E são justamente esses personagens que finalizam o vídeo de hoje, mostrando até onde o Invencível iria no universo da DC. Se gostou, deixa o like aí embaixo e comenta qual desses você concorda e qual você não concorda. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Deixa o like aí embaixo para ver se vocês querem realmente conteúdos de Invencível aqui no canal. Valeu e até a próxima!